Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho segundo escreveu Mateus, ele nos fala sobre João Batista, que apareceu no deserto da Judéia, pregando o batismo do arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. E ali as pessoas perguntavam para João Batista quem era ele, porque ele estava batizando as pessoas. Perguntaram se ele era o Cristo, ou se ele era o profeta, ou ele era Elias, e ele disse: eu não sou o Cristo, não sou o profeta e nem sou Elias. Eu sou uma voz, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E realmente João Batista, ele estava cumprindo as profecias que Isaías profetizou sobre ele, que ele viria preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E João estava ali batizando, ali no Rio Jordão, e de repente, um certo dia, apareceu Jesus passando, e João apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E novamente, outro dia, Jesus veio até João para ser batizado, e enquanto ele estava vindo, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E conforme ele se aproximou de João, João ia se afastando, e João não queria batizar ele, disse: eu queria ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus disse: vamos deixar assim, vamos cumprir toda a justiça. E então João consentiu em batizar a Jesus. E Jesus, então, sendo batizado, nos diz a Bíblia que ele foi cheio do Espírito Santo e foi levado para o deserto para ser tentado pelo inimigo. E ali Jesus foi tentado de várias formas. O inimigo ofereceu ali para Jesus poder, ofereceu para ele os reinos do mundo. Disse que se Jesus o adorasse, ele daria para Jesus os reinos e a glória que existia no mundo. E Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E nós vemos que Jesus então saiu dali do deserto e veio para a Galileia e começou a pregar, dizendo as mesmas palavras que João Batista: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus cumpriu o seu ministério. Jesus cumpriu o que ele havia de vir fazer neste mundo, que foi pregar o Evangelho, pregar a salvação, pregar que realmente tinha chegado o reino dos céus. E ele ensinou os seus discípulos, principalmente os 12 que o acompanharam, em todo o seu ministério. E multidões acompanhou Jesus no seu ministério. Milhares e milhares de pessoas se beneficiaram das bênçãos que o Senhor Jesus tinha para oferecer. E então cumpriu-se em Jesus o seu ministério, aquilo que os profetas tinham profetizado. E Jesus deu ordem antes dele subir para o céu: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Todo aquele que crer será salvo. O que não crer será condenado. E o Evangelho continuou sendo pregado. Já faz quase 2000 anos que o Senhor Jesus veio a este mundo. E ele deixou esta ordem para os seus discípulos, para a sua igreja, que continuou esse trabalho de evangelização. E até hoje esse Evangelho é pregado nos 4 cantos do planeta Terra. E a mensagem não mudou, a mensagem é a mesma: arrependei-vos e crede no Evangelho, confessando os pecados para Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, com um coração sincero, e será salvo. Muitos estão aceitando a oferta que Jesus recusou de Satanás. Que oferta é essa? Bens materiais, poder e riqueza. Jesus rejeitou. Mas hoje pessoas que se dizem pastores, bispos, apóstolos, reverendos, estão aceitando aquilo que Jesus rejeitou: riqueza, poder, glória e tantas outras coisas aí, que eles estão aceitando essa proposta. E o interessante é que
pregam prosperidade, pregam tanta vitória, mas você só vê os cabeças que ficam ricos, que ficam bilhardários, e as ovelhas continuam ali pobres, só servindo a lã e a gordura. E eles continuam enriquecendo cada dia mais. E a Bíblia diz que são lobos devoradores. E infelizmente, milhares, milhões de ovelhas estão aí sendo tirado a sua lã, estão aí enriquecendo essas pessoas e não acordam. Não acordam. Jesus rejeitou essa oferta, mas infelizmente muitos estão aceitando essa oferta no dia de hoje. Você que está aí me assistindo, você é prova disso, você sabe que é verdade o que eu estou falando. Então as pessoas, em vez de ouvir o que Jesus falou, não, eles vão ouvir o que os lobos têm a oferecer. Jesus oferece a vida eterna. Jesus não te oferece uma casa boa, um carro, não. Jesus não te oferece um apartamento, não. Jesus não te oferece riquezas e glória, não. Jesus te oferece uma coisa que vai além de tudo isso que tem nessa terra, que vai além da nossa imaginação, o que o Senhor Jesus Cristo tem para nós. A riqueza que o Senhor Jesus tem preparado para nós, nós não conseguimos nem imaginar, porque a nossa mente é muito pequena, mas eu sei, conforme a Bíblia diz, que é um lugar de glória, é um lugar de alegria eterna, é um lugar de bênçãos eternas, onde nós vamos fitar o nosso Senhor Jesus Cristo com toda a sua glória, aquele que morreu por você e morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Ele pode te dar sim riqueza, mas primeiro passo que Jesus quer é salvar a sua alma. Não tem uma mensagem aqui de massagear, falar, não. A mensagem é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque sem arrependimento não há remissão de pecado, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e sem cruz não há cristianismo. O que significa a cruz? Significa sofrimento. E se nós quisermos ser filhos de Deus, nós vamos sofrer no mundo. Por quê? Porque Jesus disse: eles vão odiar vocês por causa do meu nome, eles vão trair você, o pai vai trair o filho vai trair o pai, o seu vizinho vai trair você, vai te entregar você. Por quê? Para entrar no céu, Jesus disse que é com luta, é com guerra, é com força. Ninguém entra no céu somente de carro, limusine, apartamentos e riqueza. Não. Jesus quer te levar para o céu. E a Bíblia diz que sem as asas da humilhação, ninguém chegará ao céu. Então, portanto, é necessário nós nos arrependermos dos nossos pecados e crermos que Jesus Cristo é poderoso para nos lavar, nos remir e nos salvar. Porque a salvação está acima de tudo. A Bíblia diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu ter bens nessa vida, ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, mas não ser uma pessoa bem-sucedida espiritualmente para morar na glória com o Senhor? Deus não nega bens a ninguém. Deus quer te abençoar de uma forma maravilhosa, mas o principal, que Jesus foi até a cruz para que nós pudéssemos sermos salvos. Que Deus te abençoe. Que Deus continue falando ao seu coração através dessas palavras pelo teu Santo Espírito. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Amém.